Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula que fala a respeito da Palavra de Deus. E nós estamos numa série que é a série do mundo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre os anjos. Então, os anjos são grandes participantes em toda a Bíblia e pouco nós vemos falar a respeito deles. Então, a gente vê uma preocupação muito grande, né? Porque há uma, vamos dizer, uma conotação até mística por aí a respeito de anjos, de tal forma que, de repente, nós estamos deixando de lado aquilo que é um ser espiritual de muita importância no envolvimento nosso em relação a até o ministério, a salvação. Então, os anjos, como criaturas de Deus, eles têm uma importância muito grande e nós vamos falar sobre a importância deles nesta aula. Então, os anjos são seres celestiais. Eles ministram a serviço de Deus, que é o Criador. Embora sejam espíritos, eles podem se materializar, porém, os anjos de Deus não tomam outros corpos. Então, isso é um atributo maligno de demônios, que nada mais são do que anjos caídos. Mas eles não procriam, eles não são uma raça, eles não têm sexo, eles são seres espirituais. Os anjos são imortais, são superiores aos homens em força, em poder. Eles não são oniscientes como Deus, não são onipresentes como Deus, nem onipotentes como Deus. São seres poderosos espiritualmente falando, mas muito longe de ser algo como o próprio Deus. Então a gente até trabalha isso porque nós falamos sobre os anjos caídos, né? O diabo, que quis ser como Deus. E os anjos, eles não são dignos de adoração como é o Senhor. E os anjos são mencionados, para vocês terem ideia daquilo que é a importância no Antigo Testamento, 108 vezes. E já no Novo Testamento, 175 vezes. Então, você veja que a importância dos anjos ela é muito grande. E as pessoas, muitas vezes, não estão atribuindo a importância, porque, geralmente, eles podem querer fazer dos anjos alguém que sejam ministradores a eles. Mas a Bíblia é bem clara. São ministradores de Deus àqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos não obedecem diretamente a nós, homens. Os anjos obedecem a Deus. Ah, mas eu não tenho meu anjo da guarda? Vou pedir para o meu anjo da guarda. Cuidado com o anjo que você vai pedir, porque anjos são ministradores de Deus aos homens. Então, eles obedecem a Deus e não aos homens. Então, a gente percebe que há uma prática até cultural de muitas vezes a pessoa buscar aos anjos. Não recebem adoração, não adianta você pedir para anjo. Peça a alguém que tem autoridade sobre os anjos, nada mais do que o Senhor Jesus, nada mais do que o nosso Deus. E o termo usado em hebraico para anjo é o termo malach, que é mensageiro. Então é o termo usado mais, né? Porque o anjo nada mais do que o início é alguém que leva mensagem, que leva informação. Ah, bispo, mas não tem uma hierarquia no mundo espiritual? Não existe, como você falou, querubins? Tem toda essa hierarquia. Vamos trabalhar, mas originalmente o termo é malach, que no grego é a palavra angelos. Da onde vem esse termo anjo, que é o mensageiro, é o enviado com uma mensagem. Vamos ler o Salmo 103, 20, que diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra.
Então fica muito claro aqui que o anjo não obedece à minha palavra, ele obedece à palavra de Deus. Então, se tem algum anjo que está obedecendo a tua palavra, toma cuidado com isso. E pare de buscar, muitas vezes, adoração a anjos. Então, a gente vê pessoas venerando tal anjo. O anjo eu estou venerando. Não, você tem que adorar a Deus. Inclusive, nós vamos ver aí nesse contexto que anjo não aceita adoração para si. Quando aceita a adoração para si, é porque não é um anjo simplesmente, mas é o próprio Senhor. Então, vamos ver Apocalipse 22, versículo 8, que diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então fica muito claro que os anjos não aceitam adoração. Eu estou sendo até assim ostensivo nisso, porque tem muita gente procurando o uso de anjo, culto aos anjos. Veja que ali no Apocalipse o apóstolo João, ele tem essa visão de anjos e é um ser magnífico. Ele achando que é Deus, que é o Senhor, vai para adorá-lo. Fala: opa, levanta, eu sou como você, um conservo, eu sou um servo de Deus como você. Mostrando que nós não devemos buscar diretamente aos anjos. Ele próprio fala: eu sou servo de Deus como você é servo de Deus também. Então, é muito importante a gente buscar esses relacionamentos com Deus, porque os anjos vão obedecer a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então aqui, o apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja de Colossos, ele fala de uma situação que estava acontecendo lá, que era uma situação meio que, como é que eu posso colocar, mística. Então, havia naquela igreja o que eles chamam de heresia colossense. Então, havia uma mistura que era feita no lado das filosofias gregas, juntando com esses cultos a anjos. Então, todo um lado bem místico, que deveria ser o quê? Brecado, porque eles estavam fazendo culto aos anjos. E hoje a gente vê, tem pessoas que até chamam anjos que não tem nome na Bíblia. É um absurdo, veja que isso existe. Então nós temos que ter até todo cuidado de entender que os anjos não são entidades para ser veneradas e nem buscadas diretamente, mas buscar ao Senhor, e Ele é quem envia os seus anjos. E é importante nós entendermos que desde o início eles são o quê? Enviados de Deus para ajudar aos homens. E a primeira aparição que há de um anjo na Bíblia é uma interferência em um erro de Abraão. Então, de uma certa forma, Abraão se precipita e o Senhor tem que enviar um anjo para pôr em ordem uma situação. Vamos ler Gênesis 16, versículo 7, que diz assim: Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então nós vemos aqui a primeira aparição de um anjo. E o anjo do Senhor pôs em ordem algo errado que foi feito por Abraão, por Sara.
Então eles tinham uma promessa, essa promessa de que gerariam Isaque. Ela se precipitou, já que eu não posso ter filhos, você vai ter filhos da minha serva, a escrava Agar, que era uma concubina. A concubina aceitou e vai gerar Ismael, descendente ancestral dos árabes. E logo depois, ela começa o quê? A crescer diante de Sara. Ela tem um filho, Sara não tem, mas Sara era a verdadeira mulher e manda ela embora. Ela e o menino manda embora. E é nesse momento que um anjo vem interferir. Por que vai interferir um anjo, bispo? O menino Ismael não era filho da egípcia, mas era filho também de Abraão. Abraão não tinha as promessas? Então veja, um mundo espiritual. Então, o Senhor estava olhando o filho de Abraão, não da escrava Agar, quer dizer, o homem que era fiel e tinha as promessas. Mas ele precisava pôr em ordem essa situação, porque de qualquer forma era uma descendência de Abraão. E ele dá uma orientação, o anjo fala, vai, se humilha perante Sara, volta para que as coisas comecem a andar em ordem. E ela faz isso, e aí posteriormente o menino vai crescer, tem o Isaque, tudo. E ela vai embora definitivamente, até por uma orientação que é permitida por parte de Abraão. Mas veja que ali o anjo do Senhor pôs em ordem algo que foi desfeito por um casal. Então, até nisso, nós temos que entender que os anjos do Senhor podem pôr em ordem relacionamentos. O diabo, ele quer muitas vezes trazer assolação, destruição e roubo. Mas veja que a primeira manifestação foi para pôr em ordem uma família. Então o anjo foi ali, pôs em ordem, deu orientação, e é muito importante a gente ver essa manifestação por parte de anjos. E a primeira aparição no Novo Testamento é quando o anjo aparece para quem? Para Maria, para José. A primeira manifestação é sobre a gravidez de Maria. O anjo do Senhor vai pôr em ordem mais uma vez uma família. Então, José não consegue entender que Maria está gerando alguém que vem do Espírito Santo de Deus e pretende abandoná-la. O anjo a visita, veja que o anjo pode visitar em sonhos. Visita em sonhos e fala para ela, não tema receber Maria como tua mulher, porque o que está sendo gerado é pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui duas interferências. A primeira no Antigo Testamento, pondo em ordem um casamento e uma família, e a segunda também. Então os anjos do Senhor, eles estão aí para que a gente entenda que eles vão pôr em ordem as nossas casas. É uma prioridade pôr em ordem as casas e as famílias. Vamos ao intervalo, voltamos já mais falando a respeito dos anjos do Senhor.